Vamos à mensagem de hoje do Bom Dia com a Palavra. Muito bem, hoje eu quero ler um salmo, tá bom? Vou ler o Salmo 132, Salmo 132 a partir do verso 6. Ouçam só que salmo maravilhoso para a nossa meditação nesta manhã. Portanto, a partir do verso 6 do Salmo 32. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que palavra maravilhosa para a nossa meditação, hein? Eu destaco aqui o verso 8 do Salmo 32 que diz, o Senhor dizendo a nós nesta manhã, irmãos, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como é que alguém pode ainda ser resistente a tamanha bondade, a tamanho cuidado, a tamanho zelo, tamanho amor de Deus por nós? Porque tem gente que parece recusar isso. Prefere insistir no caminho errado, persistir no caminho errado. Imagine que em algum momento você esteja pela vida fora perdido, esteja num lugar desconhecido, rodeado de perigos desconhecidos, perdido, totalmente perdido, e de repente você encontra uma bússola que aponta o caminho para deixar aquele lugar perigoso, aquele lugar onde tantos estão cercando você, querendo acabar com você. E você encontra uma bússola que aponta a saída. Mas você mesmo com a bússola em mãos, você se recusa a seguir o que a bússola está lhe mostrando, o caminho que a bússola está lhe apontando. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, é a nossa bússola, é o norte para a nossa vida. Ela nos mostra o caminho que devemos seguir, a direção que devemos seguir. Mas muitas pessoas, mesmo tendo posse desta bússola, que é a palavra de Deus, insistem, persistem a achar que sabem qual é o melhor caminho. O melhor caminho é o que eu sei, o melhor caminho é o que eu escolher. Ora, que teimosia, né? Que bobagem, que perda de tempo, que perda de vida. O Senhor está mostrando o caminho. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ela está mostrando os perigos do caminho. Ela está mostrando o caminho que é correto, o caminho que o Senhor já aplainou. Mas as pessoas insistem em seguir os seus próprios instintos, as suas próprias vontades, ou as orientações as mais diversas, as filosofias, as opiniões dos outros. São teimosos. Simplesmente se recusam a fazer o que é certo, o que a bússola aponta para fazer, viver. Tem gente que tem uma bússola em mãos apontando o norte, mas ela insiste em seguir por outro caminho. É porque ele acha que está certo. Aliás, ele tem convicção de que está certo. Ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele é teimoso. Aqueles que seguem as instruções e os avisos de Deus são poupados de se perder, de ficar aí vagueando totalmente perdido, cheio de dor de cabeça, uma ruína espiritual só, porque insistem, persistem no caminho que lhes parece o melhor. Mas há uma grande diferença entre parecer e realmente ser. Você ter um mundo de informações na sua mente, mas não aplicar esse conhecimento na prática, é uma grande perda de tempo. Você está apenas acumulando informações. Isso não tem utilidade nenhuma se não é aplicado, se não é vivido. Nós devemos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor humildemente que nos mostre, aponte o caminho que o agrada, que Ele tem preparado para nós e confiar na bússola que é a sua palavra. Deixe de lado essa teimosia.
Você já sabe que não dá certo, que não deu certo e jamais dará certo fazer as coisas longe dos caminhos apontados pela palavra do Senhor. Por que insistir? Por que persistir? Por que não reconhecer que errou? Por que não se arrepender e voltar para o caminho e deixar, permitir-se ser guiado? Isso. É desfazer-se desse orgulho, dessa soberba, dessa bobagem, desse orgulho, dessa vaidade de achar que sempre tem razão, que não pode admitir que errou. Admita, você errou. A bondade do Senhor protege quem nele confia. Entenda, é preciso confiar. Não basta saber que o Senhor é bom. Não basta dizer que o Senhor é bom. Você tem que confiar, tem que acreditar que Ele é bom e segui-lo. E trilhar o caminho que Ele aponta. Em nome de Jesus, pare agora mesmo de viver uma vida descontrolada, desregrada, uma vida sem lei, uma vida bagunçada, uma vida toda destruída, destroçada, porque você persiste em viver longe do caminho que a bússola, que a palavra do Senhor está apontando. O Senhor nos instruirá, Ele nos ensinará o caminho que devemos seguir, Ele nos aconselhará, o Seu Espírito Santo cuidará de nós. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Seja sensível ao que diz a palavra do Senhor. Medite dia e noite no que diz a palavra do Senhor. Para que seus caminhos sejam retos. Para que seus caminhos sejam os caminhos que agradam ao Senhor. Que os seus caminhos sejam caminhos iluminados. Que você possa enxergar o perigo e desviar-se dele. Que você possa enxergar o ponto onde você quer chegar. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Você não nasceu para viver assim, sem rumo, sem cuidado, sem amparo, de maneira nenhuma. O Senhor nos criou para a glória dele e nos deu o manual para a gente seguir e ser feliz e viver a vontade dele e fazer a vontade dele. Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por toda a nossa soberba, Pai, por todo o nosso orgulho idiota que nos afastou dos caminhos que agradam ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, por sermos insistentes em fazer aquilo que é diferente do que a Sua palavra nos diz para fazer e viver. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que nós não temos o conhecimento suficiente, que nós não temos a sabedoria suficiente, que nós não sabemos o final de todas as coisas como o Senhor sabe. Ajude-nos, Pai, aplane nos nossos caminhos e ajude-nos a seguir o caminho e a direção que o Seu Espírito nos aponta. Ajude-nos a corrigir e não perder mais tempo na caminhada, chegando a lugares diferentes daqueles que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que cada um possa viver a sua bondade, enxergar a sua bondade, caminhar de acordo com a sua bondade. Em nome de Jesus, amém.